144, né? Que determina ali os fundamentos ali principais para que você possa especificar tintas anticorrosivas para ter um bom desempenho, né, na proteção de máquinas e equipamentos. Eu sou engenheiro civil, inspetor de pintura industrial, com especialização em engenharia de superfície, né, atuo nessa área desde 2005. Atualmente sou representante técnico da WEG Tintas do estado do Amazonas e Roraima, atuando aqui na região norte. E o nosso roteiro aqui é esse aqui, a gente pretende fazer uma introdução, depois falar um pouco, uma noção aqui de corrosão, aí vamos entrar na norma mesmo, entender, falar sobre a norma e apresentar os esquemas de pintura com base nessa norma. E se a gente tiver tempo, falar um pouco da preparação de superfície necessária para que esses esquemas de pintura sejam aplicados. Então, nosso ramo aqui é pintura industrial anticorrosiva. A pintura, ela se apresenta como um tripé, né? Onde nós temos a preparação de superfície que tem e deve ser feita por profissionais treinados, preparados, com procedimentos, ferramentas e equipamentos os mais adequados possíveis ali, utilizando desengaste, jateamento, fosfatização, banho nanocerâmica, etc., entre outros, né? A tinta, que tem que ser uma tinta com tecnologia de formulação, com controle rigoroso de qualidade, né? Com boas matérias-primas, com a sua fabricação atendendo a todo o processo de qualidade ali. E a aplicação em si, que deve ser feita por profissionais qualificados, com equipamentos e em condições adequadas. E aí, assim, por ser um tripé, a gente sempre pergunta, questiona, qual dos três aí seria mais importante? Será que é suficiente você ter uma ótima e excelente tinta para proteger uma máquina, um equipamento, uma estrutura e, de repente, não precisa de uma boa preparação de superfície? Ou preciso ter somente bons e ótimos profissionais e, a partir daí, eu vou ter um bom desempenho na minha pintura? Né? E a resposta é não, porque justamente por se apresentar como um tripé, todos os itens aí têm uma igual importância, né? E se um deles falhar, obviamente a pintura, o desempenho da pintura vai falhar. Então, por que nós devemos pintar, né? Então, aqui tem um ótimo exemplo aqui, né, de um tanque com uma pintura com desempenho abaixo do esperado e um tanque refeito aqui com a pintura com um produto adequado, né, com desempenho adequado, como se espera. Aqui foi utilizado na pintura desse tanque aqui uma tinta poliuretano convencional, né, e aqui do outro lado direito nós temos um tanque que foi pintado com tinta antifungo, né. Vocês podem ver aqui nessa foto do lado direito, que o tanque se apresenta aí com fungos ali, com a pintura soltando, despacando ali, né? Dá para ver várias manchas ali de oxidação, a ferrugem, né? Que é o produto da corrosão, da oxidação ali escorrendo no costado do tanque, né? Então, esse é um dos objetivos da pintura, é proteção, né, de máquinas e equipamentos e alongar, né, a vida útil dessa máquina, desse equipamento. Outra razão pela qual nós devemos pintar, né, a segurança e também proteção anticorrosiva de máquinas e equipamentos. Então, aqui nós vemos alguns exemplos aqui de pinturas aqui de demarcação de piso, pinturas aqui em tubulações, onde cada cor dessa representa ali um fluido, um líquido, um gás que corre ali, precisa ser identificado por aqueles profissionais de acordo com a cor, a gente vai falar mais um pouco à frente. Então, tem aqui também uma plataforma, né, num ambiente aí extremo, de ambiente corrosivo, né?
E aqui alguns segmentos onde a pintura se faz, né, essencial para a proteção de máquinas e equipamentos. Aqui, por exemplo, na agroindústria, petróleo e gás naval, mineração, energia, água e saneamento, né, pintura automotiva, usina de açúcar e álcool, papel e celulose, entre outros aqui. Aqui mais dois exemplos aqui também de ambientes considerados extremos aqui na ambiente corrosivo, né, onde precisa ser utilizada pintura corrosiva e de alto desempenho, porque para você fazer manutenção desses equipamentos aqui é muito difícil e complicado. Então, quando você planeja uma pintura, um equipamento desse aqui, você tem que ter certeza de que essa pintura vai ter um alto desempenho, para que você aumente, alongue o seu período de manutenção. Por exemplo, aqui é proteção anticorrosiva, né? Impermeabilização de embarcações aqui, linha pesqueira, barcos de passeio, etc. Como a gente falou ali, na foto onde apareceram as tubulações, cada tubulação daquela precisa ser identificada, né? E aqui está, conforme a norma do BNT, a demonstração dessas cores aqui. Então, por isso que cada pintura dessa deve ser, cada tubulação dessa deve ser identificada para que os profissionais que atuam naquele ambiente possam identificar cada tubulação dessa conforme o fluido que corre ali, né? E que na operação ou na manutenção não relaxe ali ou cometa qualquer erro que vai causar algum acidente. Aqui temos mais claro aqui, por exemplo, a identificação das cores, por exemplo, com laranja de segurança, onde são fluidos ou tubulações onde tem produtos químicos não gasosos, amarelo de segurança com gases não liquefeitos, azul de segurança onde tem ar comprimido, né? E por aí vai. São várias cores, várias identificações que precisam ser feitas e isso precisa ficar bem claro, de forma bem eficiente para os profissionais que trabalham nos setores ali, principalmente da indústria. Continuando aqui, marrom, canalização, preto, verde, vermelho, segurança, que são as cores mais utilizadas aí em linhas de combate a incêndio. Essa cor aí, por exemplo, lilás, é utilizada para indicar canalizações que contenham substância com álcalis, né? E nas refinarias de petróleo, para identificar tubulações ou tanques com lubrificantes. Aqui a gente tem mais uma continuação dessa relação, né, com descrição aqui dos gases e fluidos aqui, as cores e os códigos aqui, conforme cartela Munsell, né, que é uma das cartelas mundialmente utilizadas para identificar essas cores, porque da mesma forma que aqui no Brasil a gente precisa pintar, por exemplo, a tubulação de ar comprimido, no mundo todo essa tubulação tem que ser pintada dessa cor, para que o profissional que atua nas empresas multinacionais, por exemplo, possa prestar manutenção aqui ou em qualquer país e identificar tubulações, tanques com esses fluidos aqui sem ter problema nenhum. É uma linguagem universal que precisa ficar clara para quem trabalha com isso. Aqui uma pintura muito comum que a gente vê aqui, principalmente em ambientes industriais e comerciais, demarcação aqui de extintores, aqui a gente tem aqui a normatização com as medidas e as cores padrão aí que são utilizadas. E aqui a gente tem um exemplo de pintura com pigmentação e influência das cores na temperatura. Porque, por exemplo, para armazenamento de tanques, em tanques e telhados, né? Então, por exemplo, a cor... Deixa eu tirar isso aqui, está atrapalhando. Por exemplo, aqui,
que você consegue pintar de branco, ele consegue refletir 100% da luz solar. Com isso, o equipamento, tubulação ou tanque ele vai aquecer menos. E o contrário, quanto mais escura for a pintura, até o preto, ele vai aquecer mais, vai reter mais calor, né? E a substância que está ali, ela vai aquecer mais. Aqui a gente tem uma demonstração da temperatura de acordo com a tinta que foi utilizada, né? Com cilindros que foram expostos ao sol aqui. Essa figura foi passada aqui pelo Fernando Fragato, lá do CEPEL, né? E aqui a gente tem a medição de temperatura de óleo dentro de alguns cilindros, né? Com temperatura ambiente de 36 graus. Então, por exemplo, aqui, esse mesmo óleo dentro de um cilindro pintado com branco, a temperatura do óleo ficou em 38 graus. E o mesmo cilindro pintado com preto fosco ficou em 49 graus. Aqui mais um gráfico aqui da influência da cor nos cilindros aqui, né, com a cor branca, determinando aqui a unidade de brilho, né, o pigmento utilizado, dióxido de titânio, que é o pigmento mais branco e é o mais utilizado na pigmentação das tintas, é o que reflete mais, né, dá mais cobertura, possibilita que as tintas mais claras reflitam a luz solar, né, minimizando a temperatura dos equipamentos que estão pintados. E aqui a gente tem o contrário, né? As placas de energia solar precisam absorver o máximo de calor, então por isso eles são pintadas de preto, né? Aqui tem até o nome da tinta que é utilizada para a pintura dessa placa, é uma tinta vinílica, primer preto, utilizada, que possa aquecer ao máximo, absorver o máximo de calor e transformar isso em energia, por exemplo, para ser utilizado em um aquecedor solar. E aqui a gente tem um exemplo, né, que é o que a gente se propõe mais a falar um pouco, sobre a corrosão por falta de pintura de manutenção. Né? A gente vê um tanque aqui bem prejudicado, aqui, com corrosão bem avançada, né? E isso aqui representa uma perda grande aqui de fluidos aqui, e podendo causar acidentes, enfim. Então, isso aqui tem que ser o máximo evitado. E as principais características da tinta anticorrosiva é isso, impedir que isso aconteça, né? Através de proteção anticorrosiva, seja inibindo a corrosão através do pigmento que está na tinta, seja proteção por barreira, ou uma proteção catódica que a gente chama de pigmento de sacrifício, porque na tinta industrial é assim, você tem 3 formas de promover a proteção anticorrosiva, seja por barreira, ou seja, aumentando a camada, aumentando a espessura da tinta para proteger o equipamento, seja por pigmentos inibidores que eles vão conter e combater ali a corrosão e o avanço dela, ou pigmentos de sacrifício, né, que esses pigmentos ali numa célula de corrosão eletrolítica, ali, 70 elétrons ali, o pigmento que está na tinta, ele vai ser consumido para que o equipamento permaneça intacto. Né? Por exemplo, a gente tem um exemplo de chapas do fundo de um tanque de combustível, com corrosão alveolar e corrosão por pits, né? Um grau D de corrosão aí, conforme a norma ISO 8501. Esse tanque não foi pintado, ele tem menos de 2 anos, o proprietário do tanque não quis pintar, não quer pintar, não usa, enfim. E um equipamento que poderia durar aí, se bem pintado, vamos lá, até 15 anos, com menos de 2 anos está assim. Então, provavelmente, essas chapas aí vão ser trocadas, quer dizer, já teve um grande prejuízo do equipamento. E a não utilização, a não proteção da corrosão,
leva a isso, né? 20% do aço produzido no mundo é utilizado em reposição de aço. O gasto com corrosão nos Estados Unidos, por exemplo, é de 276 bilhões para reposição de máquinas e equipamentos. 3,5% do PIB estão relacionados à corrosão. Então, esses dados aí são da NACE, divulgados aí em conjunto, apoio pela ABRAP e pelo IPT. Então, gente, porque assim, eu sei que o curso de vocês aí, Química, Engenharia Química, acho que a maioria de vocês, eu posso estar falando Pai Nosso com o Vigário, tentando assim, mas vamos abordar aqui um pouco, dar uma introdução aqui sobre a corrosão, como ela atua especificamente no nosso meio ali que a gente precisa tratar, que é a proteção anticorrosiva com tintas anticorrosivas. Então, assim, por definição, corrosão é a transformação de um metal em íon metálico por interação química ou eletroquímica com o meio em que se encontra. Então, qual a diferença do metal e íon metálico? O metal é a matéria, a substância, o arranjo cristalino. E o íon metálico é o metal que perde elétrons, e forma cátions, como, por exemplo, aqui a gente tem ferro, zinco e níquel. Então, aqui nesse esquema, a gente vê, por exemplo, o que acontece, o metal, o aço, o carbono, por exemplo, é extraído aqui da natureza aqui e transformado numa metalurgia, numa chapa de metal, por exemplo. E para chegar a isso, é gasto muita energia para fazer isso. Se esse metal for colocado, exposto na natureza, no meio, digamos assim, e ele não for protegido, vai ser iniciado ali um processo de corrosão, que vai gastar igual energia para que ele retorne ali ao composto do qual ele foi gerado, que é óxido de ferro, por exemplo. Vai voltar a ser minério de ferro. Como lá diz na Bíblia, por exemplo, do pó vieste ao pó voltarás. Então, aqui a gente tem um exemplo bem claro, bem definido disso aqui, uma estrutura de metal. Aqui a gente tem algumas formas de como a corrosão se apresenta para a gente. Tem, por exemplo, a corrosão acontece de maneira uniforme, corrosão em placas, corrosão alveolar, que é similar àquela que a gente viu nas placas lá no fundo dos tanques que eu mostrei. Corrosão pontiforme também, o PIT, que a gente chama, que são os pontinhos ali, parece pontinho de agulha. Aqui, olhando no microscópio, também a gente vai observar a corrosão intergranular, transgranular e várias outras formas aqui, por perda de zinco, desinzificação, empolamento por hidrogênio, em torno de sol aqui. E a gente tem uma tabela falando sobre a composição do aço carbono. O aço carbono comum tem mais de 97% de ferro, a composição do aço comum conforme a ADNT. E ela fixa os seguintes valores para os principais elementos que compõem essa liga que vai formar o aço. O carbono, a composição tem 0,06%, silício nada, manganês 0,35%, fósforo 0,040% e enxofre 0,050%. Como é que acontece a corrosão? Por exemplo, aqui a gente tem uma chapa de aço em um ambiente totalmente seco ou minimamente úmido. E aqui está, nessa chapa, representado as microáreas aqui anódicas e catódicas, onde tem o A é anodo, onde tem o C é o catódo. Então,
O que acontece aqui, por exemplo, quando a gente tem presença de água, né? E aí vai formar ali, que é o eletrólito ali, né, que forma a célula de corrosão eletrolítica, o anodo, as microáreas anódicas, começa a ceder elétrons para as microáreas catódicas, né? E você inicia aí um processo de corrosão que, se não for tratado, se não for contido, vai levar a total perda dessa chapa de aço. Por exemplo, a gente tem a figura de um reservatório, de um tanque aqui, né? Aqui está citando, por exemplo, uma norma CIS, que é a norma sueca, a norma SSPC, que é a norma ISO, né? A gente trabalha mais hoje com a norma ISO 8501 para identificar os padrões de corrosão e para indicar quais são as formas de tratamento ou preparação de superfície para pintura de máquinas e equipamentos que se encontram nessas situações. Então, por exemplo, esse tanque aqui, ele está classificado como grau C de corrosão, conforme a norma sueca e a norma ISO. A gente tem 4 graus de corrosão definidos, a gente vai demonstrar aqui na frente. Esse tanque aí, quem já tem experiência, quem já trabalha com a área há muito tempo, você identifica de cara que é um padrão de grau C. Mas se você não tem experiência, não trabalha na área, não trabalha com isso, existem padrões fotográficos visuais para você estar comparando. Aliás, os padrões visuais, as cartelas fotográficas, elas servem para isso, para que não fique uma interpretação subjetiva, né? Você tenha bases fundamentadas para dizer que aquele equipamento se encontra com grau de corrosão tal. Aqui tem a formação de par bimetálico, né, conforme fonte lá do professor Vicente Gentil, né? E aí ele fala e apresenta exatamente isso, né? Aquilo que a gente falou lá sobre o metal menos nobre e o mais nobre, né? Onde o menos nobre cede elétrons para o mais nobre, ou seja, o anodo cede elétron para o cátodo. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, magnésio e zinco, e ali os mais nobres ali, por exemplo, aço inoxidável e titânio. Aqui uma observação sobre os pontos de solda, cordões de solda, que são áreas onde se inicia corrosão em vários equipamentos, e aqui a gente explica por que essas regiões são críticas, né? Primeiro, por causa do aquecimento, né, acima de 1.500 graus, quando você está fazendo, né, efetuando a solda desses equipamentos, né. Então, durante o resfriamento, né, criam-se tensões que são pontos potenciais de corrosão e se formam as carepas de laminação. E a gente vai falar o que são carepas um pouco mais à frente, né. O metal da solda é diferente do que está sendo soldado, ou seja, a gente acabou de falar ali atrás que o aço ele é composto por vários elementos ali, então, uma liga, né? A solda, o metal que está sendo soldado ali, o eletrodo, ele é para soldar, por exemplo, o aço carbono, mas não é a mesma liga, né? É um cabo metálico diferente. Então, ali, se não for tratado, vai ser um processo de colisão. Revestimento, o próprio revestimento da vareta de solda do eletrodo contém sais fundentes, né, que são solúveis em água, provocam bolhas por osmose, e essas regiões ficam em locais úmidos ou imersos, geralmente. As irregularidades, reentrâncias, saliências, né, que geralmente são deixados em solda ali, se você não tratar direito, se você não fizer uma boa solda, isso vai acabar ocasionando ali naquela região acúmulo de contaminantes que vai levar à oxidação. Aqui a gente tem, por exemplo, corrosão em concreto, né? Corrosão também pode acontecer em concreto, em áreas de concreto aqui,
Tem alguns exemplos aqui, né? E aqui a gente tem um exemplo bem feio aqui de uma estrutura de concreto armado, né? Totalmente, ou quase totalmente, aí, 90% destruída, né? Por conta da presença de cloretos na atmosfera. Aí a gente vai demonstrar como e por que isso acontece. Aqui a gente tem uma demonstração do pH na corrosão do aço, né? Nesse processo de corrosão aqui, existe a passivação do aço entre 9,5 e 12,5, nível de pH. Né? No nível 7, o aço se torna passivado, ou seja, quando o aço começa a se corroer, entra no processo de corrosão, num dado momento ali, que chega o pH de nível 7 no ambiente, ali na estrutura, ele fica neutro, fica passivado. Daí ele interrompe momentaneamente a corrosão, para depois avançar. É como se a própria estrutura, o ambiente desse um tempo para que você possa ir lá e fazer essa correção antes que ela entre totalmente em colapso. Por exemplo, aqui a gente tem aqui estruturas aqui que já colapsaram aqui. Não sei se vocês acompanharam, eu vou falar de um acidente bem feio que aconteceu no prédio lá em Fortaleza, onde algumas pessoas foram tratar exatamente isso aqui. Né? E acabou que eles não executaram o serviço da forma correta, e esse prédio veio abaixo, desabou e várias pessoas, algumas pessoas faleceram lá. Então, isso aqui é uma situação séria que precisa ser combatida, né? Evitar. Então, aqui a gente vai demonstrar como isso acontece, porque isso acontece, né? Então, aqui a gente tem a demonstração de uma estrutura de concreto armado, né, com a armadura ali, o aço, e a gente tem aqui, batendo nessa estrutura, vamos dizer, a umidade, né, oxigênio, água, chuva, com cloretos e sulfetos aí, né, dióxido aí, e isso vai formar uma carbonatação, uma sulfatização na estrutura, e levar essa estrutura a se corroer internamente. Vai levar esse aço ao processo de corrosão. O volume dessa armadura de aço dentro de cada coluna de concreto dessa pode chegar a 3 a 10 vezes maior do que o volume inicial do aço, né? Conforme o professor Paulo Helene. Esse é um estudo realizado por ele, apresentado aqui. Aqui uma demonstração de como isso acontece, né? Chuva bate na estrutura, penetra na estrutura de concreto, né? Por capilaridade, né? E o trabalho do capilar é assim: quanto menor for o capilar, mais pressão essa água vai ganhar e mais fundo ela vai penetrar, até chegar na estrutura de aço, que está encanizada dentro do concreto. Aqui a gente tem alguns desenhos aí, um aumento de 3 vezes, um aumento de 10 vezes a estrutura. Então, de forma alguma, o volume de concreto que envolve essa armadura de aço vai resistir a isso. E aí vai acabar entrando em colapso. Aqui um detalhe do que a gente falou sobre a passivação momentânea do aço aqui, da corrosão, né? Mas isso é temporário, precisa ser tratado urgentemente, antes que chegue na estrutura e essa entre em colapso. E aí, como é que a gente faz para prevenir isso aí? Uma das formas seria a pintura das barras. Esse trabalho existe, ele é feito, né? Pouco feito aqui no Brasil. Algumas empresas fazem aí em obras importantes aí fora do Brasil. Mas aqui a gente prefere fazer assim. Após a construção pronta, a estrutura pronta, você pode pintar as colunas. Porque se você pintar as barras e não tiver um cuidado na hora que estiver enchendo de concreto a estrutura para montar,
O próprio concreto que está sendo derramado ali vai remover a pintura das balas. Então, a forma mais fácil de fazer seria isolando. A gente está fazendo aí com essa camada madeira de tinta, né? Isso aí é o que a gente chama de proteção por barreira, aumentando as colunas. Então, agora, gente, nós vamos falar aqui, vamos entender um pouco da norma ISO 12944-9. Essa norma é uma norma atualizada, né? A norma inicial ela é de 1997 a 1998. Ela passou aproximadamente 10 anos sem sofrer atualização nenhuma. E em 2018 ela foi atualizada com algumas alterações importantes aqui, a melhoria do desempenho da pintura industrial da proteção anticorrosiva. Essa norma ela é importante porque assim, não é uma norma internacional, você pode estar utilizando para indicar para obras em qualquer parte do mundo que ela pode ser adotada com um entendimento claro ali de qualquer profissional que está estudando, tem conhecimento do acesso à norma. Aqui a gente apresentou aqui um pouco a cápsula da norma, como se apresenta para a gente, né? A norma ela tem 9 partes aqui, a introdução, classificação de ambientes, a concepção e disposição construtiva, os tipos de superfície, de preparação de superfície, os esquemas de pintura, os ensaios de desempenho que são feitos em laboratório, a execução e a supervisão dos trabalhos de pintura, o desenvolvimento das especificações para obras novas e de manutenção, e a pintura de estruturas offshore, que foi integrado na atualização em 2018, né? E a gente vai conhecer um pouco mais à frente. Então, na parte 1, ela apresenta, por exemplo, o plano de durabilidade da pintura na estrutura que eu estou fazendo, que eu quero realizar. Então, por exemplo, às vezes é comum você escutar de alguém para que você está fazendo especificação, quanto tempo vai durar a pintura que eu tenho que fazer no meu equipamento. Quanto tempo eu quero que dure, ou eu preciso que dure aí 15, 20 anos. Então, por exemplo, a norma consegue estabelecer isso. De acordo com os procedimentos que a gente vai ver mais na frente aqui, utilizando os tipos de tinta que são orientados, então ele consegue dizer se aquela pintura tem uma durabilidade baixa, conforme a norma vai até a atualização, vai até 7 anos, uma durabilidade média que vai de 7 a 15 anos e uma durabilidade alta que vai de 15 a 25 anos. E aí a gente teve um incremento na atualização em 2018 de durabilidade muito alta, que vai para mais de 25 anos. A parte 2 aqui aborda sobre as categorias de corrosividade, as condições atmosféricas de acordo com cada ambiente. Então, assim, C1, muito baixa, C2, baixa, C3, média, C4, alta, C5 e ambiente industrial, muito alta, C5M, muito alta, ambiente marítimo, e a CX, que é a categoria extrema. Essas duas aqui, C5I e C5M, elas foram fundidas em uma classificação só em C5, muito alta. E a nova categoria CX é para equipamentos e estruturas offshore. Aqui a gente tem uma definição mais clara do que é a categoria C1. Então, são edifícios que são aquecidos com atmosferas limpas, por exemplo, escritórios, lojas, escolas e hotéis.
Categoria C2, uma atmosfera com baixo nível de poluição, principalmente em áreas rurais. Edifícios também não aquecidos, onde pode ocorrer condensação, por exemplo, armazéns e pavilhões desportivos. Na categoria C3, a gente tem atmosferas urbanas e industriais com baixa poluição de dióxido de enxofre, áreas costeiras com baixa salinidade. E, no interior, salas de produção e há instalações com umidade elevada, alguma poluição, por exemplo, instalações de processamento de alimentos, lavanderias, fábricas de cerveja e laticínios. C4 são zonas industriais em áreas costeiras de média salinidade, em ambiente externo e interno, indústrias químicas, piscinas e estaleiros. A C5, como a gente viu, que foi fundida numa só, a C5I e C5M, passou a ser áreas industriais com umidade elevada e atmosfera agressiva e áreas costeiras com alta salinidade. E nessa mesma categoria, a gente tem o interior de edifícios com condensação quase permanente, com alta poluição. A CX extrema, área de categoria extrema, é áreas offshore, com elevada salinidade e zonas industriais com umidade extrema. Com atmosfera agressiva e atmosferas tropicais e subtropicais. E nessa mesma categoria, no interior, edifícios e áreas com condensação quase permanente com atmosfera agressiva. Classificação de ambientes em imersão apresenta aqui, por exemplo, imersão em água doce, que são instalações em rios, centrais elétricas. Imersão 2, água do mar ou salobra, que são estruturas que ficam ali sem proteção catódica em áreas portuárias, por exemplo. IM3 são tanques enterrados, dutos enterrados, né? Vigas de aço que ficam enterradas ali no solo. E imersão 4 são equipamentos e estruturas que ficam imersos em água do mar ou salobra. Com a proteção catódica, por exemplo, áreas portuárias, com portos, diques, quebra-mares, e estruturas de plataforma de petróleo. Aqui ele apresenta para a gente, por exemplo, na categoria C5, que é uma categoria muito alta, a perda de massa que acontece aqui por metro quadrado, né, durante a exposição, no primeiro ano de exposição. Então, por exemplo, se você tem ali no primeiro ano de exposição numa estrutura, ela vai perder de 650 a 1.500 gramas por metro quadrado. Isso aqui é 1,5 kg, tá? 1.500 gramas é 1,5 kg de aço que se perde na estrutura por conta da corrosão. E aí a gente tem outros exemplos aqui, a perda em milímetro, perda em zinco, estrutura de zinco de 30 a 60 gramas por metro quadrado, né? E em área extrema, por exemplo, essa mesma liga de aço, ela vai perder ali de 1,5 kg a 5,5 kg na estrutura por metro quadrado. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui condição de imersão aqui, imersão 1, água doce, imersão 2, água do mar ou salobro, imersão 3, sólido, né? E aqui a gente tem imersão em água do mar ou salobra. Essa foto aqui, por exemplo, é a estrutura de uma ponte que está sendo vistoriada aqui porque sofreu colapso e está prestes a ser tratada, né? A parte 3 da norma, ela fala sobre a concepção e a disposição construtiva de máquinas e equipamentos aqui, e o grau de preparação que essa estrutura deve ter. Como a gente falou ali, por exemplo, a qualidade então, vamos lá. A estrutura ela tem que ter qualidade aqui e um ótimo acabamento para que não aconteça o que a gente falou ali, por exemplo, a respeito da solda, né? Reentrâncias, fissuras ali, um mau acabamento, e vai levar, por exemplo, a um acúmulo ali de contaminantes que vai gerar
ou propiciar um ambiente corrosivo, se não for bem protegido, bem tratado, né? Essa concepção de disposição construtiva aqui é uma total responsabilidade do construtor, né? Então, quando você solicita, por exemplo, uma estrutura como essa que a gente viu na foto, uma varanda aqui que tem uma estrutura totalmente estética aqui, que tem que ter um bom acabamento, ela fica totalmente exposta aqui, então você espera que isso aqui tenha um excelente acabamento e que não tenha, durante muitos e longos anos aqui, nenhum processo de corrosão iniciado. A parte 4 da norma, ela fala dos tipos de superfície, né, da preparação que tem que ser aplicados ali para que você tenha um bom trabalho de pintura sobre aquele substrato que você está tratando, que você está protegendo, seja obra nova ou uma pintura de manutenção. Então, por exemplo, aqui ela vai falar sobre as aplicações de limpeza com alta pressão aqui, hidrodecapagem, por exemplo, hidrojateamento, jateamento abrasivo ao metal branco, ao metal quase branco, tratamento manual mecânico, etc. Né? Na foto, por exemplo, a gente tem dois exemplos aqui de hidrojateamento, né, que são aplicados a 25 mil PSI, né, isso é outra alta pressão, né, para limpeza de máquinas, equipamentos, remoção de contaminantes, de corrosão. Né. O importante desse tipo de hidrojateamento é que, quando ele é utilizado em pinturas de manutenção, você remove, por exemplo, a tinta antiga, a tinta velha, digamos assim, que você quer remover, e você não prejudica o aço, você não prejudica o perfil de jateamento que foi dado na estrutura antes. Né? A parte 5 da norma, ela fala sobre os esquemas de pintura. Né? Então, ela vai dizer, por exemplo, tratando ali da categoria de durabilidade muito alto, os valores de espessura de filme seco, ou seja, a camada de tinta seca que tem que ficar aplicada em cada equipamento de acordo com o ambiente corrosivo em que esse equipamento vai se encontrar. Né? Então, todas essas tabelas elas foram atualizadas na atualização de 2018. Né? E aí, como ela ganhou um grau de normatização, ou seja, então, quando os engenheiros, os técnicos, os especificadores estiverem citando essa norma, ele pode dizer que ele quer que naquele equipamento tenha um nível mínimo ali de espessura seca, conforme norma ISO 12944, parte 5. Conforme a categoria de durabilidade, a gente tem, por exemplo, aqui alguns valores que a gente acabou de falar da espessura de filme seco, que é o BFT. Né? Por exemplo, de acordo com a durabilidade que eu quero aqui, no ambiente C4, por exemplo, então aqui eu vou ter uma demão de zinco, de primer de zinco, né? Tinta rica em zinco, tinta intermediária que pode ser epóxi, e duas demãos seguintes que também pode ser epóxi ou PU. Né? E aqui ele vai dizendo para a gente, conforme aqui as durabilidades, baixa, média, alta e muito alta, e as categorias de ambiente corrosivo, C2, C3, C4, C5, aqui são estipulados aqui. Por exemplo, onde está MNOC aqui, ele fala de número de demãos que tem que ter ali da tinta aplicada. E o MDFT ali é a espessura seca do filme aplicado. Só para a gente entender aqui mais ou menos como é que exemplificar aqui, uma folha de papel ofício, papel massa, por exemplo, ela vai ter aproximadamente 100 micrômetros. Então, vamos dizer aqui, por exemplo, aqui no C3, aqui durabilidade baixa, onde tem aqui a K, a Y aqui, a gente vai ter uma demão com 100 micrômetros do primer. Do intermediário aqui eu vou ter uma demão com 160 micrômetros.
Aqui a gente tem a demonstração de como é que isso é medido, né? Como é que isso é computado, como é que isso é investigado, né? Então, a partir da especificação, a gente tem aqui, por exemplo, dois equipamentos aqui. A gente tem um medidor de espessura seca, que é esse digital aqui, que está na mão do inspetor, medindo a espessura do fio aplicado, ali está apresentando 132 micrômetros, né? E esse equipamento embaixo aqui, apesar da gente estar falando aqui de DFT, que é medida de espessura seca, eu coloquei aqui para conhecimento, quem não conhece, esse equipamento embaixo aqui, ele mede a espessura do filme úmido, ou seja, na hora que o pintor está aplicando ali, ele tem condição de medir a espessura úmida, sabendo se ela é suficiente para que quando a tinta secar, o solvente que está naquela tinta evaporar, ele vai chegar naquela espessura seca, sabendo se aquela quantidade de tinta que ele está aplicando é suficiente. A parte 5 da norma, ela tratando ainda de esquema de pintura, aqui foi acrescentada uma seção importante aqui, relativa à utilização de novos esquemas de pintura, com tecnologia inovadora, que momentaneamente se desviam ali dos requisitos da norma ISO 12944. Por que isso? Porque, enquanto a gente está falando aqui agora, os técnicos, os químicos, os engenheiros químicos aí, estão lá no laboratório desenvolvendo novos produtos. Então, assim, o que eu digo aqui para ti, agora, o que eu estou dizendo para vocês, que hoje não pode ser feito, amanhã pode aparecer alguém com um produto dizendo que já pode. E aí eu coloquei aqui como exemplo essa tinta norma N2680. Quando eu comecei a trabalhar com pintura industrial, por exemplo, em 2005, a gente dizia que num ambiente como esse aqui da fora, você não podia pintar com a umidade relativa do ar acima de 85%. Ou seja, se você estivesse pintando aqui, mesmo que dentro dessa estrutura, mesmo dentro desse prédio aqui, e lá fora tivesse com a umidade acima de 85%, estivesse chovendo, você não podia pintar, né? E aí foi desenvolvida essa tinta, que depois foi normatizada, né, como norma N2680, que ela permite fazer isso. Então, assim, a norma aqui, ela respeita o trabalho do desenvolvimento, da pesquisa, da ciência, e dando liberdade para os especificadores aqui, para os engenheiros, para os técnicos aqui, utilizar novos produtos, atendendo ali, ou até superando a expectativa de desempenho da norma, reconhecendo que esse trabalho, ele evolui, ele volta, ele retrai, né? Então, assim, outros exemplos disso, por exemplo, são outras tintas aqui que atendem a norma N2912, N2851. Então, por exemplo, nessa foto aqui, quando é que aqui, por exemplo, esse ambiente não vai ter umidade alta? Nunca. Então, assim, era muito difícil você realizar uma pintura aqui de alto desempenho, bem feita, e que essa pintura durasse muito. Então, essa tinta ela foi desenvolvida para isso, pensando exatamente nesse tipo de dificuldade, nesse tipo de estrutura. A parte 6 da norma, ela trata do ensaio de desempenho em laboratório, que é onde são feitos os testes de desempenho dessas tintas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma câmara de névoa salina e umidade, né, que acelera, é como se a gente estivesse aqui numa máquina do tempo, colocasse essas plaquinhas, essas chapinhas aqui, e avançasse 5 anos, 10 anos no tempo, para verificar quanto que a tinta vai resistir. Né? Então, através de ciclos aqui, que são determinados aqui, essas chapas são pintadas, são expostas aqui, e submetidas aqui a severos testes aqui de controle de qualidade, para saber quanto tempo elas vão resistir nos ambientes mais agressivos que tiverem.
porque os testes aqui, nessas câmeras aqui, são absolutamente agressivos, né? Até superam o ambiente normal que a gente tem no campo. A parte 7 da norma, ela trata da execução e da supervisão dos trabalhos de pintura, né? Ela cita aqui ainda o uso da norma ISO 18840 para medir as espessuras, né, e o número de áreas de referência reduzidas. Então, por exemplo, aqui ele diz aqui a dimensão da estrutura, a área pintada em metros quadrados, o número de recomendado de área de referência e o percentual aqui da área de referência relativa ao total. Ele diz, por exemplo, aqui, que numa área de igual ou menor que 5 metros quadrados, você vai escolher uma área de referência com uma porcentagem máxima de 0,3 medições, para você saber se aquela pintura que foi aplicada naquela área está atendendo a espessura seca mínima recomendada no projeto, né? Aqui na parte 8, nas especificações para as obras novas de manutenção, a gente entende que é o seguinte, do que ela trata, a corrosividade do meio ambiente, dos ambientes ali que a gente já tem classificados de C1 a CX, vai determinar e ajudar você a especificar a tinta que vai pintar cada equipamento. Então, com base na classificação dos ambientes, você vai dizer qual é o tipo de tinta que vai ser utilizado, a espessura total do sistema de tinta, ou seja, quantas camadas de tinta eu vou ter que colocar ali naquele equipamento, qual a preparação de superfície exigida para ter um bom desempenho, quais os intervalos, né, de recobrimento, intervalo entre demãos, mínimo e máximo. Por exemplo, eu aplico uma demão de tinta hoje, com quantas horas ou quantos dias eu posso aplicar outra demão? Eu vou aplicar outra demão com 8 horas, eu posso aplicar no máximo 48 horas. Né? Então, tudo isso aqui a gente vai ter um entendimento, porque, assim, existem tintas que você tem que respeitar o intervalo entre demãos, porque essa tinta pode não estar apta para receber uma segunda demão. A tinta precisa se alastrar no equipamento, ter um bom recobrimento ali para que possa receber uma segunda demão. E se você passar muito desse tempo, a tinta pode, a nova tinta, a nova demão, ela pode não ter uma boa aderência sobre a primeira demão. Então, você vai ter um desplacamento ali de tinta entre tinta, e que no futuro vai desproteger o equipamento que você queria proteger. O que a gente tem, por exemplo, a estação das docas ali em Belém do Pará, né, que foi utilizado tintas velhas para pintar esse equipamento aqui, né. Aqui tem uma tinta epóxi poliamida, fosfato de zinco, né, que são pigmentos inibidores de corrosão que vão atuar ali diretamente na chapa de aço, combatendo a corrosão. É uma tinta de alta espessura, de altos sólidos, que também dão uma excelente barreira de proteção ali contra a umidade, né. Aqui, da parte nova da norma, que são as estruturas offshore, que a gente já viu aqui, ela fala da categoria de corrosão, né? E ela cita aqui, por exemplo, o primer, ou o tipo de tinta que tem que ser aplicado, primer rico em zinco. Ela fala aqui, por exemplo, da camada de tinta ou espessura que tem que ser aplicada, por exemplo, 40 micrômetros. O número de demãos aqui, por exemplo, na primeira coluna, onde tem CX offshore aqui, 3 demãos, né?
A espessura total em micrometros do sistema de pintura aqui que tem que ser 280, né? E aqui a gente fala, ela fala também de um teste que é realizado em máquinas e equipamentos, conforme a norma ISO 4624, para determinar a resistência, né, da aderência dessa tinta ao equipamento que foi pintado. Então, ele diz aqui o número de resistência que esse teste deve ter e apresentar, para comprovar a qualidade da pintura no equipamento. Ela fala sobre, ainda na parte 9, fala sobre requisitos dos ensaios laboratoriais, aquilo que eu mostrei para vocês lá nas câmaras de névoa salina, umidade, por exemplo. Aqui do ambiente, para ambiente de corrosividade CX, por exemplo, offshore, qual o ensaio que é feito? Ensaio ao envelhecimento, teste ciclo, 4.200 horas. No ambiente de corrosividade combinada, que é offshore e imersão, ou seja, zona de maré e salpicos ali. Então, ela tem que passar por esses 3 ensaios, cada um deles com 4.200 horas. Né? São um total aí de 175 dias, 25 semanas. E a gente tem alguns exemplos aqui, a VEG, por exemplo, considerando aqui a classificação, C1, C2, por exemplo, aqui na primeira linha, os ambientes interno e externo, e o plano de pintura. Tinta que eu devo utilizar aqui. Então, por exemplo, aqui na primeira linha a gente tem uma demão de tinta alquídica, dupla função, com 35 micrometros de espessura. Essa tinta é uma tinta primer acabamento, com secagem aqui a 25 graus, aqui, secagem de 24 horas, a repintura mínima 5 horas, né? E a expectativa de durabilidade é uma durabilidade baixa, até 5 anos. E aí a gente tem, por exemplo, lá no último sistema 5, lá, categoria C4, a gente tem o sistema, por exemplo, a pintura externa, primeira demão de Epox ZSP, que é um zinco, tinta rica em zinco, conforme a norma 12700 Petrobras. Uma tinta intermediária, que é um primer Epox também. Uma tinta de acabamento, que é um PU, um poliuretano acrílico alifático, né? Esse sistema de pintura, esse esquema de pintura permite aqui uma durabilidade acima de 15 anos, né? Então, aqui como a gente falou, a classificação dos sistemas, dos ambientes aqui, permite que você opte e escolha qual produto que você vai utilizar, conforme a própria norma indica, determinando aqui as espessuras, determinando aqui a expectativa de durabilidade que você precisa ter, para indicar o sistema correto, a tinta correta, o produto correto, a preparação de superfície correta para que você tenha um alto desempenho na pintura das máquinas e equipamentos. E aí aqui, gente, eu preparei aqui uma apresentação de esquemas de pintura reais aqui que a gente tem, que a gente encontra no nosso dia a dia, com base no que está aqui nessa norma. Alguns desses sistemas eles foram aplicados exatamente como a gente acabou de ver ali, conforme a norma determina, e outros não. Mas aí, assim, a gente procura fazer o que é correto, indicar o que é correto, né? Então, por exemplo, aqui, esse primeiro
equipamento aqui, a Arena da Amazônia. Ao fundo aqui, vocês podem ver aqui toda a cidade de Manaus, aqui, a maior parte, para quem não conhece aqui, né? Mas aqui, esse equipamento está classificado aqui para a gente no ambiente C3, C4. A expectativa de durabilidade dessa pintura aqui, ela tem que ser superior a mais de 15 anos, porque existe uma dificuldade muito grande, é muito caro você pintar um equipamento desse. Então, você precisa usar os melhores produtos para ter certeza que você vai ter uma periodicidade de manutenção alta e que possa trabalhar aí ao longo do tempo com pequenas intervenções que vai reduzir o custo de manutenção desse equipamento, né? Então, a preparação aí da superfície aqui foi jato SA2,5, né? E o esquema de pintura utilizado aqui foi o seguinte, foi uma demão de primer rico em zinco, né? Depois foi aplicado uma tinta intermediária, epóxi fosfato de zinco, colado com poliamida para resistir à umidade, porque a gente tem aqui em Manaus um ambiente muito úmido, né? E a tinta de acabamento foi poliuretano acrílico alifático, né? A espessura total desse sistema, ela ficou, em média, 300 micrômetros. A gente teve a oportunidade aqui de trabalhar e fornecer tintas aqui para a pintura da Arena da Amazônia. Inclusive, a gente está aqui bem próximo desse equipamento aqui. E todos os dias eu passo aqui, com a possibilidade de passar, eu sempre olho ali para as estruturas, eu vejo tal, e aí, assim, gente, não tem um ponto de corrosão. Pelo menos de onde eu observo, de onde eu olho, porque assim, quando você tem estrutura corroída, com ferrugem e tal, você percebe de longe que está escorrendo, não tem. Então, assim, até onde a gente entende, até hoje, foi feito um trabalho bacana ali de esquema de pintura, de preparação de superfície ali. É claro, sim, que você precisa zelar por tudo, fazer pequenas manutenções, surgir qualquer ponto de corrosão, você precisa para que isso não evolua e você venha a perder ali o equipamento, o colapso do equipamento. Aqui, a empresa que fornece, distribui a água aqui no Amazonas é a EGEA, que é a Águas de Manaus. A gente também, em 2018, 2019, nós fornecemos aqui bastante tinta para pintura de tanques aqui, pintura interna, pintura externa desses tanques aqui, né? E aqui, da mesma forma, o ambiente aqui é o mesmo, né? Ambiente C3, C4, só que aí, internamente, a gente tem ali imersão, né? O ambiente armazena água, né? O próprio tanque armazena água ali. E aí o esquema de pintura utilizado ali foi o seguinte: a pintura interna recebeu uma demão de epóxi, fosfato de zinco, curado com poliamida, e com acabamento, 2 demãos de epóxi fenólico, né? Com 250 micrômetros cada demão. A espessura seca total desse equipamento, eu acabei não colocando aqui, mas 300 a 350 micrômetros, tá? Para quem não conhece, não está familiarizado, esse U aqui, esse Uzinho de cabeça para baixo aqui, é a letra grega Mi, né, que a gente utiliza aqui na demonstração das espessuras aqui. Externamente aqui, a gente pintou o equipamento, né, com o mesmo primer epóxi fosfato de zinco curado com poliamida, né, e acabamento poliuretano acrílico alifático. Aqui, do lado de fora, a espessura é menor, né, no costado do tanque, aqui são 220 micrômetros aqui, somente, mas isso vai possibilitar aqui uma durabilidade aí desse equipamento aí de até 15 anos. Também, claro, com vistorias, com manutenções, com intervenções, porque assim, quando se trata de um reservatório que está armazenando água em grande quantidade, além da questão da tinta, da proteção anticorrosiva, você tem que considerar a estrutura do tanque, né?
Então, esse equipamento como esse aqui, por exemplo, ele é vistoriado periodicamente, onde os técnicos ali vão verificar como é que está a estrutura do tanque, a base civil do tanque, enfim, para que ele se mantenha firme aí e consiga acumular e absorver aqui esse grande volume de água sem entrar em colapso. Aqui a gente também tem tanques e tubulações aqui, só que aqui o ambiente ele é bem mais agressivo, né? Então, aqui a gente já classifica esse ambiente aqui como C5 e CX aqui também, porque quando você classifica um ambiente desse, você classifica ele primeiro como macroambiente e como microambiente. Tem algumas áreas aqui que você, olhando mais próximo, você tem aqui uma liberação de gases, de vapor aqui, de fluidos aqui, e aí torna aquele microambiente ali, uma tubulação, uma válvula, um tanque aqui, que ele já se torna um ambiente extremo, né? E ainda tem combustível internamente armazenado. A expectativa de durabilidade de um tanque de um equipamento desse aqui, ela é superior a 15 anos. Porém, considerando o que eu acabei de falar no reservatório de água, aqui é bem pior. As manutenções aqui, inspeções realizadas aqui, são entre 2 aqui a 5 anos. Esse tanque aqui, eles são esvaziados aqui, são abertos para verificar como é que eles estão ali por dentro, a estrutura deles, né? Existem tanques aqui desses que são abertos depois de 5 anos e você não encontra nenhum ponto de corrosão sequer dentro deles. Então, eles são novamente lacrados, fechados, pintura de manutenção refeita, e por mais 2 a 3 anos eles são agendados, nova revisão. Então, internamente aqui, atendendo a normas da Petrobras aqui, por exemplo, nesses tanques, da maioria deles aqui, é utilizado a tinta N2912, uma resina epóxi novolato, com altos sólidos aqui, alta resistência química, que possibilita que você, em uma demão só, um equipamento adequado, aplique 500 micrômetros de espessura, ou seja, 5 a 6 vezes mais do que você aplica em uma tinta comum. Então, essa tinta tem estrutura química para que seja aplicada nessa espessura e ela é aguente, né? Externamente ali, seguindo a normatização da Petrobras, que já a gente trabalha com câmera fosfato de zinco curado com poliamida, que atende a norma N2630, né? E com um acabamento também poliuretano acrílico alifático N2677, né? Um total de espessura aqui de 250 micrômetros em média. Quando eu estava montando aqui a apresentação para mostrar para vocês, um dos equipamentos que eu pensei em colocar foi exatamente as torres, né? E aí eu acabei encontrando aqui um dado curioso sobre essa torre de pesquisa que a gente tem aqui no Amazonas. Ela é a torre de pesquisa mais alta do mundo, e aí, para comprovar isso aqui, a gente trouxe até uma manchete aqui que foi utilizada para fazer um comparativo da altura da torre que a gente tem. Então, você tem aqui, por exemplo, alguns dados aqui, Torre Eiffel, altura média de árvores, a estátua do Cristo Redentor, o vão de MASP ali, né? E aí, só para você ter uma ideia, ela tem 325 metros e a Torre Eiffel, em Paris, na França, tem 324. Né? Então, urra, né? E aí vamos passar aqui para o que é realmente interessante e importante aqui na apresentação. Essa torre aqui, ela foi feita não só pelo governo brasileiro, mas isso é um projeto aqui com grande participação, investimento da Alemanha, né, para observação e pesquisa climática ambiental aqui na floresta amazônica.
A torre aqui ela também está classificada no que a gente considera aqui ambiente C3, C4. C4, por que a gente coloca aqui? Por causa da alta taxa de umidade que a gente tem aqui. Então, assim, não dá para a gente desprezar que, às vezes, assim, se você for olhar grosso modo, grosseiramente, assim, tal, e classificaria como ambiente C3, mas eu gosto de considerar aqui um grau a mais, porque a gente tem uma umidade muito alta, e aí você acaba trabalhando uma especificação melhor do que a que você trabalharia no ambiente C3, e possibilita, né, consequentemente, uma pintura melhor, tendo um desempenho melhor do equipamento. Né? A durabilidade aqui também de 5 a 15 anos, né? Esse substrato aqui da torre, a preparação dele é galvanização, né? A torre aqui é galvanizada a fogo, né? E exatamente por isso a gente tem um esquema de pintura que inicia um pouco diferente. Eu preciso aplicar sobre a estrutura galvanizada um primer epóxi isocianato alifático, né? Que é um primer de aderência para metais não ferrosos, para que eu possa aplicar a pintura subsequente. Porque se eu for aplicar uma tinta epóxi comum, um PU comum, aí, uma tinta coloretano, ela vai ocorrer um destacamento, né? Vai ocorrer uma reação química aí que a gente conhece como saponificação em resinas alquídicas, né? E resinas epóxi, PU, o destacamento pela própria falta de aderência. Aí a espessura aqui, o total do sistema de espessura aproximado em média de 215 micrometros. Um equipamento é muito comum aqui na região norte, né, e se utiliza muito para transporte aqui de alimentos e combustíveis aqui, por exemplo, são as balsas. Essa aqui é uma balsa graneleira, né? Daí a gente colocou uma classificação alpinista, por exemplo, com ambiente C4, imersão 1 e imersão 2, considerando aqui imersão em água doce e em água salobra. Porque essa balsa, ela navega aqui em áreas que são muito próximas ali de regiões onde o mar entra e acaba deixando a água salobra. Então, tem que prever isso. Não posso achar que a balsa vai circular só em regiões ali onde a água é doce, não tem salobra, e a gente ainda tem um agravante aqui, que é a matéria orgânica do rio. Né? Então, a expectativa de durabilidade é até 15 anos, com manutenções reparadoras, né? Preparação do substrato aí do equipamento, jato SA 2,5, e o esquema de pintura utilizado aqui, na maioria das vezes, assim, a melhor especificação é essa, né? Para ambiente interno, e aí a gente considera aqui o seguinte: como esse equipamento vai estar navegando com a parte dele imerso em água, então a gente considera a pintura, além de ambiente, além de interno e externo, considera também abaixo e acima da linha d'água. Então, assim, para pintar esse equipamento abaixo da linha d'água, eu trabalho com primer epóxi fosfato de zinco, aplicado sobre essa estrutura jateada lá, com acabamento com uma tinta de dupla função, N2851, com epóxi par-free, isento de alcatrão de ulha, sem alcatrão de ulha, uma tinta com altos sólidos, com alta resistência química também. A espessura média é em torno de 250 micrometros. E aí, para esse mesmo equipamento aqui, acima da linha d'água, eu trabalho também com epóxi fosfato de zinco, né? Mas aí aqui, como acabamento, eu vou trabalhar com tinta poliuretano, acrílico alifático, que tem mais resistência química, é uma tinta que tem mais resistência aos raios ultravioleta do sol. Então, assim, é uma tinta que perde, que ela tem mais durabilidade às intempéries aí. Com um esquema de espessura de 250 micrometros. Aqui também a gente tem uma estrutura aqui ímpar aqui para a região da gente aqui,
que é o Amazon Jungle Palace, né? É um hotel aqui totalmente flutuante aqui. Por exemplo, aqui a gente convive aqui com muitas cheias e baixas de rio aqui, por exemplo, tem localidades aqui no rio que o volume do rio chega a baixar em torno de 20, 15 metros ou mais, né? E esse hotel ele simplesmente acompanha, né, essa elevação e essa baixa das águas, né, sem se afetar e nem afetar a estrutura dele aí, porque ele está totalmente montado em cima de flutuantes, né? Então, a gente, para pintar um equipamento desse, considera aqui o ambiente em imersão, né, água doce, água salobra, M2 e M3, também considerando ali que ele está em um rio com matéria orgânica ali, dá para você ver, por exemplo, pela cor do rio, aí esse é considerado Rio Negro, né, por conta da própria cor ali, porque tem muita matéria orgânica dele, né. A durabilidade aí de um equipamento desse, de uma proteção explosiva de até 15 anos, também com necessidade de manutenções reparadoras, preparação de superfície que foi dada aí é jato SA 2,5, né? Então a gente tem sempre que considerar aí a alta taxa de umidade, né? Nas pinturas arquitetônicas aqui, que são aquelas pinturas ali dos prédios ali, corrimões, estruturas, tal, quadras ali, estruturas recreativas aqui, você aplica primer epóxi fosfato de zinco, acabamento PU, aquele alifático, com espessura total de 180 micrômetros. E aqui é outra foto dele aqui, mais de frente, aqui, mais... aqui a gente vai detalhar a pintura que foi usada aqui nos flutuantes, por exemplo, ali, primer acabamento, uma tinta de dupla função, primer acabamento N2851, com alto sólido volume, isento de alcatrão, aí foi aplicado 2 demãos, né, com 250 micrômetros de espessura. Nos flutuadores ali, externamente, primer acabamento com tinta dupla função. Por que a gente chama flutuadores interno e externo? Porque esse flutuador é como se fosse um tanque cilíndrico fechado, totalmente lacrado. E ali dentro ali você tem uma sublimação. Essa estrutura ela transpira, ela sua, ela acumula ali uma umidade dentro e ela internamente precisa ser protegida. Então, a gente precisa pintar internamente e externamente. Então, a pintura externa a gente usa a mesma tinta de função, oxidar frio, com outros sólidos ali, e dá um acabamento com tinta alquídica de 60 micrômetros ali, dando uma espessura de 250 micrômetros. Aqui a gente tem uma unidade móvel do INSS, né? No Amazonas é muito comum você ter embarcações que levam assistência aqui às comunidades ribeirinhas, às cidades que são mais distantes aqui. Então, por exemplo, você tem barcos médicos aqui, ambulantes, escolas, né? E esse aqui é um exemplo aqui de unidade móvel do INSS, né? Essa estrutura aqui, ela normalmente é pintada com tinta primer acabamento de função, epóxi livre de alcatrão, em 2 demãos, com 250 micrômetros de espessura seca. Externamente aqui, acabamento tinta dupla função também, e aplicado sobre ela uma tinta de dupla função também, primer acabamento alquídeo, com 60 micrômetros, que vai dar ali aproximadamente uns 250 micrômetros de espessura de camada seca de tinta aplicada, né? Nas pinturas arquitetônicas, tanto externamente quanto internamente, você aplica primer epóxi fosfato de zinco, né, onde tem pigmentos que vão inibir ali a corrosão, com acabamento de tinta
poliuretano acrílico alifático, né? Chega de uma espessura de 180 micrômetros. Aqui a gente tem outro equipamento também comum que é utilizado aqui no Amazonas, aqui, por exemplo, a gente tem um terminal flutuante de passageiros aqui, esse aqui foi fabricado pelo estaleiro Eram, né? E aí a gente considera aqui, por exemplo, como ambiente corrosivo, imersão 2, imersão 3, em água salgada, em água doce, com água salobra e matéria orgânica, né? Também a expectativa de durabilidade de até 15 anos, com manutenções reparadoras, né? A preparação aqui é jato SA2,5. Nessa estrutura que vocês estão vendo ali, que fica imersa e fica abaixo da linha d'água, até em cima ali, abaixo da parte cinza, ela tem que ser pintada toda dessa forma aqui. Primer epóxi rico em zinco, primer epóxi fosfato de zinco e acabamento epóxi fosfato de zinco em cores, ou seja, por exemplo, aqui o acabamento é cinza. A espessura total desse sistema de pintura aí é 350 micrômetros. Nessa estrutura elevada, da parte amarela em diante aí, que é o deck aí, corrimão, né? É aplicado o primer epóxi fosfato de zinco e outro demão da mesma tinta, só que nas cores que foram definidas aí, são cores de segurança, por exemplo, aí, esse amarelo de segurança aí, que ajuda na aplicação aí no embarque e desembarque das embarcações. E a espessura total aí desse sistema, né, estrutura elevada de 200 metros. E a gente tem um equipamento, por exemplo, esse aí é um transformador que a ITAM, indústria transformadora do Amazonas, fabrica e produz aqui. E aí eu coloquei ele aqui, assim, porque a gente pensou em apresentar aqui um sistema de pintura que ele se adequa aqui a Manaus, Zona Franca de Manaus, Amazonas e tal. Porém, eu fiquei raciocinando o seguinte, esse equipamento ele é produzido e fabricado aqui, mas ele pode, e como é, vendido e colocado em localidades, por exemplo, em zona de praia, em Fortaleza, em outros bairros, em outros estados aí, e aí o ambiente vai mudar. Então, esse ambiente ele pode ser diverso, de C1 a CX, um ambiente extremo, né? A durabilidade do equipamento desse aí também, você considera que é de 5 a 15 anos, a preparação de superfície aí é com jato SA2,5, e o esquema de pintura desse equipamento aí, normalmente é esse aqui. Internamente aqui dentro desse equipamento, ele é um tanque, ele armazena as bobinas aqui, né, com óleo, imensas óleo. Então, precisa ser um epóxi curado com poliamina, que é uma estrutura que tem mais resistência química, e de altos sólidos, né, com alta resistência. A espessura total aí dá aproximadamente 150 micrômetros. A pintura externa desse equipamento ela pode ser primer epóxi, fosfato de zinco curado com poliamida para dar mais resistência à umidade, com acabamento poliuretano acrílico alifático, né, com um total de espessura de 200 micrômetros. Esse esquema de pintura aqui que eu apresentei, ele pode ser utilizado aqui, vamos lá, em um ambiente C4. Mas se você for colocar isso aqui num ambiente C5 ou CX, aí você precisa aumentar aqui na pintura externa, colocar uma tinta intermediária, talvez colocar um primer epóxi rico em zinco, antes do primer epóxi fosfato de zinco, para aumentar a proteção anticorrosiva, né, para dar uma proteção ali também por barreira, aumentar a proteção por barreira e manter o poliuretano acrílico alifático. Aí a espessura total vai chegar aí a 300, 350 micrômetros. Né? Então você adequa aí o sistema de pintura de acordo com o desempenho que você quer que o equipamento vá ter no ambiente onde ele vai ser instalado. Né? Isso tudo tem que ser previsto aí na especificação. Aqui também tem outro exemplo aqui, é um pier flutuante aqui da Petrobras aqui, né? Similar àquele que eu já coloquei, mas esse aqui ele tem um sistema de elevação hidráulica nas rampas aqui, né? Também é fabricado pelo Eram. A gente considera também aqui um ambiente com imersão
IM3 aqui, imersão em água salobra, expectativa de durabilidade dessa pintura aqui até 15 anos, preparação do equipamento com jato abrasivo SA 2,5, e o esquema de pintura é o seguinte, estrutura completa dele aqui, com primer epoxy rico em zinco, depois você aplica um intermediário, que é um primer epoxy fosfato de zinco, com um acabamento epóxi fosfato de zinco também, só que em cores, ou seja, você vai escolher as cores que vai utilizar de acabamento. Ali você vê que tem um vermelho óxido, ali tem amarelo, tem preto, então essa tinta você pode pigmentar nas cores que escolher ali, e ela vai continuar dando a mesma proteção anticorrosiva, independente da cor. No deck aqui, dependendo de como for a estrutura, você pode acrescentar uma tinta antiderrapante, para evitar que por nenhum acidente aí, por derrapagem aí de nenhum veículo, a pessoa transitando aí nesse deck aí, está sempre úmido. Então, gente, eu acho que eu vou preparar uma apresentação aqui para mostrar para vocês aqui de uma forma que fosse bem clara, bem tranquila de assimilar, né? O conteúdo que a gente costuma trabalhar para treinamentos, palestras, cursos em pintura industrial, ele é bem longo, bem extenso, então eu precisei filtrar bem aqui para passar isso para vocês e ter certeza de que eu consegui passar tudo aqui no tempo aqui inferior a 2 horas. E aí eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento para fazer, se vocês querem colocar alguma pergunta, precisa que eu volte, retorne aqui algum detalhe da apresentação. Eu vou ler alguns comentários aqui. Sim. Vou ler alguns comentários aqui e mais uma pergunta que postaram. Ai, que barulho, gente. A Vega adquiriu a torcida aqui de Butim, além das tintas, e produz transformadores. Foi o que o Wanderson falou. A Kimberly perguntou, nesta ISO 12944, há referências a pinturas utilizadas na indústria automobilística? O som aqui tá ruim, deixa eu ver se eu consigo diminuir o som aqui, que acho que ficou dando eco aqui, eu não consegui ouvir direito. Você consegue baixar mais aqui? Então, eu vou tirar aqui o do... Pode repetir, por favor, a pergunta? Nesta ISO 12944, há referências a pinturas utilizadas na indústria automobilística? Não. Porque, assim, a indústria automobilística em si, a gente está falando aqui de carros de passeio, né? Veículos de passeio, correto? Então, o que acontece? A indústria automobilística, ela prevê, desde a sua concepção ali na pintura de veículos ali, um tratamento diferenciado nas chapas ali, banhos especiais, específicos ali, para dar uma proteção anticorrosiva, que a tinta não entra para fazer esse trabalho de proteção anticorrosiva, né? A tinta na indústria automotiva, ela se presta a dar um acabamento estético, né? Bem diferente do que a gente encontra na pintura industrial, na tinta industrial. A principal e primeira função da tinta industrial é dar proteção anticorrosiva e sinalizar questão de segurança, né? Então, por isso que a norma ISO 12944 ela não prevê pintura na indústria automotiva. Agora, quando a gente fala, por exemplo, vou falar aqui de tanque, carro, aqueles carros, caminhões que transportam combustível, por exemplo, aí sim, aí ela já entra,
porque aí é como se você tivesse um tanque, né, sobre rodas, um reservatório sobre rodas. Ok? Ok, por enquanto só houve essa pergunta. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Nathalie? O pessoal está mandando agradecimento pelo chat, mas eu acho que não há mais perguntas. Ok, estou aqui à disposição, estou disponível para ouvir. Já foram? Hein? Agradeço. Então, gente, enquanto a Nathalie faz a triagem, recebe as perguntas aí, né? Acho que foi alguém que colocou aqui, é um ramo aqui, a Kimberly colocou aqui, por exemplo, que é um ramo muito importante para o nosso curso, para o curso de vocês, assim, ela está certa, né? Até para falar para vocês aqui, quando eu fui buscar uma formação, eu comecei a trabalhar nesse ramo, quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, eu já tinha outra formação, depois eu fui buscar uma formação de engenharia voltada para esse ramo, pintura industrial, eu queria fazer engenharia química. Mas, quando eu cheguei lá na faculdade, tal, por questão de opção, tempo, trabalho, tal, não tinha engenharia química, eu fui fazer engenharia civil, né? Mas a minha área de trabalho, pesquisa, estudo, tal, sempre se manteve aqui voltada para esse segmento pintura industrial. O trabalho de vocês aí, como futuros profissionais aí nessa área, esse ramo aqui de empresas de tintas, pintura industrial, proteção anticorrosiva, é um ramo muito, muito bom, que está em franco crescimento no mundo todo, no Brasil, enfim, possibilita para quem se destinar a trabalhar nessa área aqui, ótimos resultados, tá? Então, eu recomendo aí, deixo o meu e-mail aí, aos cuidados aí da organização do evento, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida para tirar quanto a qualquer das coisas que eu falei aqui, ou algo que esteja ligado aí a tintas aí, proteção anticorrosiva, eu estou à disposição e me coloco à disposição de vocês. Tá ok, professor. Muito obrigado pela palestra. Foi maravilhosa. As pessoas gostaram bastante por ter aceitado o nosso convite, em primeiro lugar. Então, gente, mais uma vez agradeço a oportunidade, obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Então, desejo sucesso aí, uma boa noite a todos. Estou encerrando aqui a minha transmissão.